Em tudo o que fizeres, disseres ou pensares, lembra-te de que está sempre na tua mão o poder de te retirares da vida. Se os deuses existem, não tens nada a temer em te despedires da humanidade, pois eles não deixarão que te aconteça qualquer mal. Mas se não há deuses, ou se eles não se metem nos assuntos dos mortais, o que é a vida para mim, num mundo desprovido de deuses ou desprovido da providência? Os deuses, contudo, existem e preocupam-se com o mundo dos homens. Deram-nos o poder suficiente para não cairmos em qualquer dos males absolutos. E se houvesse verdadeiro mal nas outras experiências da vida, eles teriam providenciado nesse sentido também, para que estivesse na mão de todos os homens evitá-lo. Mas quando uma coisa não piora o próprio homem, como pode ela piorar a vida que ele vive? O mundo natureza não pode ter sido tão ignorante a ponto de descurar um risco deste tipo, ou dele conhecedor, não ser capaz de inventar uma salvaguarda ou um remédio. Nem a falta de poder, nem a falta de competência poderiam ter levado a natureza a cair no erro de permitir que o bem e o mal visitassem indiscriminadamente o justo e o pecador. Contudo, viver e morrer, fama e descrédito, dor e prazer, riqueza e pobreza, e por aí adiante, são quotas partes que cabem igualmente com homens bons e maus. Coisas como estas não elevam nem aviltam, e portanto não são nem boas nem más. Os nossos poderes mentais deviam permitir-nos perceber a rapidez com que todas as coisas se desvanecem, os corpos no mundo do espaço e as lembranças no mundo do tempo. Devíamos também observar todos os objetos da percepção, particularmente aqueles que nos enchem de prazer ou nos afligem com sofrimento, ou são clamorosamente impelidos até nós pela voz da vaidade. A sua vulgaridade e baixeza, como são sórdidos e como se desvanecem e morrem rapidamente. Devíamos distinguir o verdadeiro merecimento daqueles cuja palavra e opinião conferem reputação. Devíamos apreender também a natureza da morte, e que basta contemplá-la fixamente e dissecar as fantasias a ela mentalmente associadas, para acabarmos por pensar nela como nada mais do que um processo natural. E só as crianças se assustam com um processo natural. Ou melhor, como qualquer coisa mais do que um processo natural, uma contribuição positiva para o bem-estar da natureza. Também podemos aprender como o homem tem contato com Deus e com que parte de si próprio esse contato se mantém e como essa parte se comporta depois da sua remoção daqui. Nada mais triste do que fazer o circuito de toda a criação, esquadrinhando as profundezas da terra, como diz o poeta, e espreitando curiosamente os segredos das almas dos outros, sem por uma vez compreendermos que agarrar firmemente o Espírito Divino, que neles reside, e servi-lo lealmente, é tudo aquilo de que precisamos. Tal serviço implica o mantê-lo livre da paixão e da falta de objetivos e da insatisfação com a obra dos deuses ou dos homens, porque a primeira merece o nosso respeito pela sua excelência. A segunda, a nossa boa vontade, em nome da fraternidade, e por vezes também, a nossa piedade, por causa da ignorância dos homens a respeito do bem e do mal. Uma fraqueza tão mutiladora como a incapacidade de distinguir o preto do branco. Mesmo que vivesses 3.000 anos ou até 30.000, lembra-te que a única vida que um homem pode perder é aquela que está a viver no momento. E mais, que ele não pode ter qualquer outra vida a não ser aquela que ele perde. Isto significa que uma vida mais longa ou mais curta vão dar ao mesmo, porque o minuto que passa é o bem igual de todos os homens, mas o que já passou não é nosso. A nossa perda, portanto, limita-se àquele momento fugaz, uma vez que ninguém pode perder o que já passou, nem o que está ainda para vir, porque como é que ele pode ser despojado daquilo que não tem? Assim, duas coisas temos de ter em atenção. Primeiro, que todos os ciclos da criação, desde o princípio do tempo, têm o mesmo padrão recorrente, de modo que não importa que o mesmo espetáculo se observe durante 100 anos ou durante 200, ou para sempre. Segundo, que quando aqueles de nós que vivem mais e os que vivem menos morrem, as suas perdas são perfeitamente iguais. Porque a única coisa de que o homem pode ser despojado é o presente, uma vez que isso é tudo o que ele possui, e ninguém pode perder o que não é seu. Há óbvias objeções à afirmação do cínico mônimo de que as coisas são determinadas pelo que vemos nelas. Mas o valor do seu aforismo é igualmente óbvio, se aceitarmos a sua substância até ao ponto de considerarmos que ela contém uma verdade. Para uma alma humana, o maior dos males auto-infligidos é tornar-se, podendo,
uma espécie de tumor ou abscesso no universo, porque contender com as circunstâncias é sempre uma rebelião contra a natureza, e a natureza inclui a natureza de cada parte individual. Outro mal é rejeitar um semelhante ou opor, se lhe com más intenções, como os homens fazem quando estão zangados. Um terceiro, render-se ao prazer ou à dor. Um quarto, dissimular e mostrar insinceridade ou falsidade em palavras ou em atos. Um quinto, a alma não dirigir os seus atos e esforços para um objetivo determinado e gastar as suas energias sem qualquer fim e sem o devido pensamento. Porque mesmo a mais insignificante das nossas atividades deve ter um fim em vista. E para criaturas dotadas de razão, o fim é a conformidade com a razão e a lei da cidade e comunidade originais. Na vida de um homem, o seu tempo é apenas um momento, o seu ser um fluxo incessante, os sentidos uma vela mortiça, o corpo uma presa dos vermes, a alma um turbilhão inquieto, o destino negro e a fama duvidosa. Em resumo, tudo o que é do corpo é como água corrente, tudo o que é da alma, como sonhos e vapores, a vida, uma guerra, uma curta estadia numa terra estranha, e depois da fama, o esquecimento. Onde, pois, poderá o homem encontrar o poder de guiar e salvaguardar os seus passos? Numa e só numa coisa apenas: a filosofia. Ser filósofo é manter o espírito divino puro e incólume dentro de si, para que ele transcenda todo o prazer e toda a dor, não empreenda nada sem um objetivo, ou com falsidade ou dissimulação. Não fique na dependência das ações ou inações dos outros. Aceite todas e cada uma das prescrições como vindas da mesma fonte de onde ele próprio veio. E final e principalmente, para que espere a morte com dignidade, como nada mais do que a simples dissolução dos elementos de que todo o organismo vivo é composto. Se esses próprios elementos não se danificam com a incessante formação e reformação, por que olhar com desconfiança a transformação e dissolução do todo? Trata-se apenas do curso da natureza, e no curso da natureza não se encontra mal nenhum.